Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, terça-feira cheia de notícias do Vascão. Ricardo Sapinto mantido aí no cargo, vai ter essa semana todinha para trabalhar e mais ainda, né, pessoal, vai ter o elenco completo para ele trabalhar e fazer o melhor esquema possível aí pro Vasco dar a volta por cima no jogo contra o Fluminense. Também vamos falar aí do Levinciano muito preocupado com o possível rebaixamento do Vasco. E se o Vasco cair, meu amigo, vai perder uma dinheirama, muitos milhões o Vasco pode deixar de ganhar se for parar na Série B. Também vamos falar aí da volta do artilheiro Germancano ao time titular do Vasco. E também aí um ex-jogador do Vasco que está perto de ser vendido para a Juventus. E o Vasco vai lucrar muita grana caso ele seja vendido. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para fortalecer, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é de graça, amigo, se inscreve aí, dá essa força pra gente chegar agora a 130 mil inscritos, falta muito pouquinho. Compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. Ajuda aí a gente a chegar nessa marca tão importante. Se você é novo aí no canal, se inscreve aí pra gente chegar a 130 mil inscritos. Também peço pra você que ativar o sininho das notificações pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados, todas as informações do Vascão diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, com o Ricardo Sapinto aí mantido no cargo, ele vai ter essa semana cheia aí para ele trabalhar e tentar fazer essa equipe jogar bola, né? Porque desde a sua chegada o Vasco não consegue sequer competir contra os adversários e com certeza o trabalho dele é um trabalho ridículo, péssimo e tem um dos piores aproveitamentos, se não o pior aproveitamento como técnico do Vasco desde 2012. O Ricardo Sapinto com certeza tem todos os ingredientes para ser demitido, né, cara? Mas até o momento não foi demitido e há informações que a não demissão do treinador passa muito pelo Zé do Táxi, né, o José Luiz Moreira, que banca aí a permanência do treinador juntamente com Alexandre Campelo. Os dois são os únicos que querem aí a permanência do técnico português à frente do Vasco, já que a diretoria do Vasco vem recebendo uma séria pressão aí para demitir o técnico português. Já era para ter demitido no domingo, meu amigo. O time tomou 4-0 do Grêmio, tomou 4-1 em São Januário do poderosíssimo Ceará, também foi eliminado pelo poderosíssimo Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana aí na última quinta-feira. E agora vai pegar o Fluminense aí pela frente no domingo às 8h30 da noite, um clássico. Será em São Januário esse jogo e com certeza o Vasco não é favorito. O Fluminense está brigando pelo G4 e o Vasco para não ser rebaixado. O péssimo futebol apresentado pelo Vasco aí nos últimos jogos mostra esse não favoritismo do nosso time, né? O Vasco é favorito a tomar mais uma goleada jogando em São Januário, já que o nosso time não vence pelo Campeonato Brasileiro em São Januário desde a sexta rodada aí, última vitória em cima do Atlético Paranaense. E o Vasco terá muitos problemas caso seja derrotado nesse jogo. Mesmo assim, o técnico Ricardo Sapinto vai ter o time completo para esse jogo. O artilheiro Germancano está de volta à equipe, será titular e com certeza a gente não quer ver mais o Ribamar jogando com a camisa do Vasco. Germancano de volta aí e aumenta as esperanças de sair gol nessa partida, né? Porque o Vasco pode tentar criar uma ou duas vezes na partida, mas a que chega no Germancano ele tenta guardar e tenta fazer o gol, como foi no jogo de ida lá contra o Defensa e Justiça. O Vasco sequer teve chances naquele jogo contra o time argentino, na que teve o argentino Germancano balançou a rede. E agora nesse jogo tão importante, um clássico, o Vasco nesse ano não consegue vencer clássicos. Tem essa dura missão aí de vencer o Fluminense, que em tese é o segundo melhor time do Rio de Janeiro, e o Vasco vai ter que tentar aí vencer o Fluminense jogando em São Januário. E há informações também que o Ricardo Sapinto poderá fazer mudanças nesse esquema, né? Não podendo jogar mais com 3 zagueiros. Tomara que ele faça isso, porque não dá, cara. Só ele não enxerga que o time não é feito para jogar com 3 zagueiros. O time do Vasco não tem qualidade. Nenhum dos zagueiros que estão no Vasco hoje tem qualidade para ser zagueiro do Vasco. Todos são ruins, todos são péssimos, não tem capacidade de vestir a nossa camisa. Os menos piores são Marcelo Alves e Ricardo Graça. Esses são os 2 zagueiros que devem ser titulares do Vasco. E o Leandro Castan sequer, na minha opinião, tem que permanecer no Vasco, tem que pedir o chapéu e vazar do Vasco, porque ele não tem capacidade mais de vestir a nossa camisa. E os laterais, infelizmente, vamos ter que manter aí o Léo Matos também, o Neto Borges, que está péssimo, o Neto Borges muito mal mesmo. Na minha opinião, ele está muito mal, um dos piores jogadores do time do Vasco, mas você olha pro banco, quem é que tem? O Henrique, cara. Aí continua mantendo o Neto Borges como titular. Eu arriscaria, eu pegaria o Riquelme, que infelizmente foi para a seleção sub-20. Eu pegaria ele e colocaria ele de titular do Vasco. Não tô nem aí se o time tá para cair. Eu colocaria ele, porque qualidade ele tem mais do que o Neto Borges e o Henrique juntos. E no meio campo, provavelmente deve ser o mesmo meio campo que vem atuando aí, talvez o Marco Júnior, junto com o Léo Gil.
Se não jogar o Marco Júnior, joga o Andrei e o Martim Benítez mais avançado. O ataque provavelmente deverá ser composto por 3 atacantes, né? Caso não jogue com 3 atacantes, ele escalhe o Carlinhos no meio, jogando com 4 meias e 2 atacantes, né? Provavelmente o Thales e o Germancano, ou talvez o Thales, Gustavo Torres, que é péssimo, e o Germancano. Deixe aí nos comentários se te agrada aí talvez essa possível mudança de esquema do Ricardo Sapinto e qual o melhor esquema para o Vasco você acha aí na sua opinião e o que você espera para essa partida contra o Fluminense, já que vamos ter em campo a máquina de fazer gols, o Germancano, mas também vamos ter lá atrás a máquina de tomar gols, que é a zaga do Vasco. Bom, pessoal, muito preocupado aí com o rebaixamento do Vasco, o Levinciano falou a respeito dessa possível queda do Vasco para a Série B em 2021. O Vasco que vai perder aí cerca de 60 milhões caso caia para a segunda divisão. Isso é só da cota da Rede Globo, hein? Incluindo Premier, essas coisas todas aí que envolvem a transmissão da Mamãe Globo. E o Vasco, caso caia, vai receber somente 6 milhões aí de transmissão da cota da televisão. E isso vai deixar um rombo gigantesco no nosso time. Provavelmente o Vasco irá falir caso caia para a segunda divisão, mesmo aí com o Levinciano sendo presidente do Vasco, vai ser difícil algum investidor querer investir num time de segunda divisão, um time quebrado, um time com problemas políticos gravíssimos e sem falar aí com dívidas enormes, né? Bem complicada a situação do Vasco caso o Vasco seja rebaixado. A situação do Vasco segue muito insustentável na primeira divisão pelo futebol que o Vasco está apresentando. Ainda nos restam 15 partidas e o Vasco tem a obrigação de permanecer na primeira divisão pela camisa, não pelos jogadores, e sim pela camisa, cara, porque o quarto rebaixamento vai destruir a torcida, vai destruir o clube, vai arrebentar de vez o Vasco. Dessa vez, cara, não é piada, não é brincadeira. Se o Vasco cai, a situação vai ficar muito crítica, meu amigo, vai ficar muito crítica, à beira da falência, a ponto de o Vasco se tornar uma Portuguesa, uma América do Rio de Janeiro, entende? E isso pode acontecer, talvez não aconteça devido à grandeza da torcida, mas o time em si, por dentro, vai estar todo podre, todo destruído, arrebentado. Não pode acontecer em hipótese alguma o quarto rebaixamento do Vasco nessa temporada, porque o Vasco, como eu falei, vai estar destruído, meu amigo, bem complicado, e esses jogadores parece que não têm consciência disso, porque se o Vasco cai, todos eles vão sair. Olha só o exemplo do Cruzeiro, o Cruzeiro caiu, todos os jogadores deixaram o Cruzeiro, somente aqueles que são mais ídolos da equipe permaneceram. No Vasco, se cai, todos vão embora, meu amigo, sem exceção, Germancano, Benítez, todos vão embora. O Benítez já vai embora agora, né, antes do final do campeonato, mas sem exceção, meu amigo, todos vão embora. Não vai ter salvação de time do Vasco e somente a base que vai tentar reerguer o Vasco aí na segunda divisão, o que é muito difícil, como eu falei do exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro tentou colocar a base para jogar e não deu certo, né? E com certeza o Vasco vai sofrer muito caso seja rebaixado, porque já temos um grande rebaixado, Botafogo. Na minha opinião, o Botafogo já foi. O Vasco não pode seguir os mesmos passos, tem que conseguir vencer o Fluminense de qualquer maneira nesse jogo aí, no final de semana, no domingo, porque vai pegar uma moral e com certeza, se o Ricardo Sapinto não vencer essa partida, ele deve ser demitido, porque não dá mais para insistir com um treinador derrotado, como está sendo aí o técnico português. Os jogadores não estão entendendo a filosofia de trabalho do Ricardo Sapinto e principalmente o esquema dele, né? Porque os 3 zagueiros batem cabeça a todo momento e o Vasco vira uma máquina de tomar gols, como eu mencionei anteriormente. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação toda do Vasco aí no futebol do Vasco, né? O Vasco, mais uma vez, infelizmente, brigando para não ser rebaixado. Se você acredita em uma vitória contra o nosso histórico freguês Fluminense, mas que eles estão na fase muito melhor do que o Vasco, e o Vasco não é favorito, infelizmente, mesmo jogando em São Januário, já que o nosso retrospecto é pífio, jogando no nosso estádio nessa temporada de 2020. E comentem se você está de acordo com o Levinciano e está preocupadíssimo aí sim com o rebaixamento do Vasco. Bom, e para fechar, vamos falar aí do Douglas Luiz, né, o jogador do Aston Villa que pode ser vendido para a Juventus. Caso ele seja vendido, o Vasco tem direito aí a uma cláusula na FIFA de direito de ser o clube formador do atleta. O jogador que pertence ao Manchester City tem aí o seu passe fixado em cerca de 153 milhões de reais, pessoal. E se a Juventus compra ele, vai ter que desembolsar essa grana. Se o jogador seja vendido, o Vasco vai receber uma boa grana aí para o seu clube formador. Ainda não se sabe ao certo o valor exato que o Vasco irá receber. E assim que a gente tiver informações da negociação concretizada aí com Douglas Luiz,
para a Juventus. A gente vai trazer aqui no nosso canal e com certeza o valor que o Vasco vai ganhar, né? Mas fato é que a Juventus está muito interessada e pode sair negócio aí a qualquer momento e o Vasco faturar uma boa grana, se Deus quiser, para equilibrar essas contas aí e pagar em dia pelo menos os jogadores até o final do campeonato, para esses caras deixarem o Vasco na primeira divisão. E no final do campeonato, depois se o Vasco ficar na primeira divisão, tem que mandar 99% desse elenco embora, ficar somente aí com o G mancando, porque infelizmente o Martim Benítez vai dar adeus ao Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa aqui o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Muito obrigado, forte abraço, tamo junto e é nóis, Vascão!